Com a chegada da Semana Santa, a Codecom, que é a Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor, vem atuando para garantir que os consumidores daqui da capital baiana possam aproveitar a época do ano com mais segurança, mais tranquilidade. Desde o fim do mês passado, o órgão iniciou uma operação que inclui pesquisa de preços dos produtos típicos do período da Páscoa, bem como a fiscalização de grandes feiras livres, mercados, supermercados aqui da capital, para garantir o cumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor e leis correlatas. É sobre o assunto que a gente conversa com o diretor-geral da Codecom, Zilton Krieger Neto, nosso convidado no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Zilton. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM. Satisfação estar aqui nessa manhã. A gente conversar de um assunto bacana aí, Semana Santa. Exatamente. E na Semana Santa a gente tem produtos típicos, principalmente ligados ao pescado, né? Tem os ovos de Páscoa, os chocolates. Agora, uma curiosidade que eu tenho, como é que vocês diferenciam? Porque preço é um dos itens que vocês pesquisam, não é verdade? Fiscalizam. Mas, por exemplo, numa época como essa, inclusive eu já li a respeito, ovos de Páscoa, por exemplo, já estão tendo uma alta no mercado. Como é que a gente identifica que essa alta no preço é um movimento natural do mercado ou um abuso de quem está vendendo? Pronto, perfeito. Pergunta muito bacana. A equipe da Codecom, ela faz um acompanhamento o ano inteiro, né, dos preços. A gente tem equipe de fiscalização na rua o ano todo e a gente faz essa tomada de preços e faz o cálculo de acordo com a inflação e de acordo com algumas outras variações de mercado. Então, a gente consegue ter a ciência e a noção do preço base, um preço médio, que pode ser praticado sem estar praticando um preço abusivo. Ocorre que no período de festas a gente precisa ter uma atenção porque a demanda de compra é maior. Aumenta. Então, consequentemente, às vezes os fornecedores tendem a ter um leve aumento, às vezes um médio aumento. O que é um movimento natural do mercado. O que é um movimento natural, porém ele não pode ser abusivo para o consumidor. Claro. Né? Ele não pode ser um aumento extremamente exagerado. Então, a gente precisa ter esse acompanhamento e ter a presença da fiscalização diária. Vocês iniciaram isso no fim do mês passado? Isso. Tudo bem que está bem no começo ainda, mas já tem algum balanço prévio, algo que sinalize se muita gente está sendo abusiva ou não? Pronto, nós já fiscalizamos 75 estabelecimentos, atuando em 3 frentes de trabalho. Os mercados populares, as feiras e os supermercados de forma geral da cidade. Graças a Deus, esse ano a gente está com relação de consumo bastante bacana, bastante saudável. Há um pequeno aumento, mas é de uma forma geral. Sim. A gente percebe que é um aumento natural do mercado, principalmente de proteína, né, que são os peixes, os pescados, sim, ali esse nicho de produtos. E os ovos de Páscoa também a gente, né, percebeu que tem Eu sei que, olha, eu saí para comprar uns ovinhos de Páscoa, meu amigo, caríssimos, mas ovo de Páscoa nessa época sempre Não, sempre caro, ele né? tem um... Aí a gente pede para o consumidor ter sempre atenção. Atenção é a principal coisa. No ovo de Páscoa você tem aquela velha conta que você tem que fazer. O ovo custa X e ele tem tantas gramas de chocolate. E uma barra de chocolate, ela tem às vezes a mesma gramatura, mas com um preço bem mais acessível. Só de embalagem. A diferença é que ele não está embalado bonito, ele não tem aquela... Claro que faz parte também da festa, né? Mas eu me lembro na minha infância aqueles ovos de chocolate enormes. Claro que não era a regra, mas de vez em quando a gente ganhava e cheio de bombons. Eu nunca mais vi um ovo desse. Não, antigamente não, a gente abria, realmente o divertido era abrir o ovo de Páscoa, achar aquela surpresa, exato, aquele chocolate. Aí quando você se depara diante de um desse assim, você vai ver o preço, não, calma. Infelizmente a gente encontra bastante assim, propagandas às vezes meio... obscuras, propagandas que deixam o consumidor na dúvida. Isso é uma prática abusiva. Além do aumento do preço, essa propaganda errada é uma prática abusiva e ela precisa ser combatida também. Perfeito. Eu ia te perguntar exatamente que outras irregularidades, além dos abusos de preço, Codecom fiscaliza. E no caso específico de pescados, essa fiscalização é junto, por exemplo, com a vigilância sanitária? Pronto, perfeito. A gente fiscaliza também a questão do acondicionamento, armazenamento, validade e estado do produto. Então, quando a gente encontra um produto que ele está impróprio para o consumo, de imediatamente é feito um termo de destruição do produto, porque aquele produto ele não pode ser comercializado. Principalmente o produto pescado, o peixe, o camarão, são produtos altamente perecíveis e que podem causar um dano à saúde do consumidor, às vezes irreparáveis.
Tem pessoas que têm alergia a determinado tipo de alimentos e a contaminação indireta pode causar um problema à saúde grande. Não necessariamente a Codecon ela faz a fiscalização em conjunto com a vigilância sanitária, porém, ocorre de diversas vezes a gente estar na mesma operação, como foi o caso de ontem, né? e isso para a gente poder entrar e ter uma maior efetividade na fiscalização. Uma vez que o mercado é grande, a gente chega num mercado popular, por exemplo, mercado do peixe, que a gente tem vários boxes ali dentro. Então, para a gente poder fazer um apanhado geral, a parceria da vigilância sanitária é sempre bacana, é sempre ótima e a gente consegue garantir uma melhor qualidade no E a produto. efetividade, Zilton, das ações de fiscalização, quando algum consumidor se sentindo prejudicado busca a Codecon? Hoje a facilidade do acesso à fiscalização da Codecon está muito bacana porque a gente tem os canais, além dos canais de telefone, os canais digitais. Hoje todo mundo tem um telefone à mão, então você baixa o aplicativo da Codecon, por exemplo, Codecon Mobile. É um aplicativo, graças a Deus, de sucesso. A pessoa baixa no telefone, qualquer irregularidade que ela encontra, qualquer problema que ela se sinta lesado, chega ali no aplicativo, ó, tô em tal lugar, aconteceu isso, isso e isso, tira uma foto e manda pra gente. A gente recebe de imediato pelo aplicativo. Como eu tenho equipe diariamente na rua, muitas vezes a gente já consegue dar uma resposta imediata, porque a gente consegue direcionar a equipe próxima para já, no roteiro, entrar naquele problema que foi pontuado pelo consumidor. Além do aplicativo, você tem o 156, que é o Fala Salvador, o portal de acesso para todos os serviços da prefeitura, e o Codecon está dentro desse serviço também, e o site da Codecon. Então, hoje o consumidor ele tem uma facilidade muito grande de acessar esse serviço de fiscalização. Os estabelecimentos que são fiscalizados, como é que vocês escolhem? É na base do sorteio, de forma aleatória? Porque pescado a gente até imagina, o mercado do peixe está sendo aí um dos mais procurados, você tem outros pontos também de venda de pescado, mas, por exemplo, chocolates, supermercados, você tem casas menores que vendem, qual é o critério de escolha desses estabelecimentos? É sempre assim, é a amostragem, certo? A gente não tem como fazer também uma varredura 100% de todos os produtos, principalmente num supermercado, às vezes que você tem uma gama de produtos enorme ali dentro. Mas no período festivo, por exemplo, como a Semana Santa, Mercado do Peixe, Feira de São Joaquim, os mercados populares dos bairros da cidade. Esses todos são todos a gente são os primeiros que a gente faz e no final da operação a gente retorna neles também, porque são onde tem o maior fluxo de pessoas, onde as pessoas de fato procuram para poder ter. Então, no Mercado do Peixe, por exemplo, ele vai funcionar na quinta-feira até a sexta de forma ininterrupta. Esse trabalho, Zilton, consiste também numa conversa com o próprio vendedor ou basta vocês circularem, por exemplo, por um mercado do peixe e observar o preço, ver se de fato todos os produtos têm preço, se o Código de Defesa do Consumidor está ali disponível também? Ou vocês precisam ter uma conversa com os comerciantes também? A minha orientação para a equipe de fiscalização, que já vem fazendo isso, mas eu reforço, é sempre o diálogo, a conversa e a educação de consumo. A educação de consumo não só para o consumidor, mas para o fornecedor. A ideia da relação de consumo saudável é quando a equipe de fiscalização, por exemplo, fiscaliza e não encontra irregularidade. Isso significa que o fornecedor de serviço está atento às normas do Código de Defesa do Consumidor. Então, quando a equipe chega na fiscalização, ela vem fazendo todo um trabalho de conversa, de conscientização. Quando encontra a irregularidade, ok, a gente faz a notificação primeiro para ele poder sanar o problema, certo? Ele tem um prazo para poder sanar e corrigir. Não recebe multa de imediato, então? Não, a multa ele só recebe num processo posterior auto de infração. Aí, no caso, por exemplo, um produto fora da validade, um produto perecível que está ali estragado, sim, a gente não tem como notificar para corrigir o problema, porque é um problema que a venda daquele produto vai causar um dano, às vezes irreversível ao consumidor. Então, ali você gera um auto de infração de imediato e aí abre um processo na Codecon para que o fornecedor tenha um prazo de 20 dias, apresentar sua defesa e a gente verificar de fato se há a necessidade da aplicação da multa ou não. Na maioria dos casos, graças a Deus, a gente encontra problemas que são passíveis de correção. Então, esses problemas a gente faz a notificação, a equipe retorna com 24, 48 horas, verifica se foi corrigido e aquela notificação ela não prossegue. Multas de que valor, em média? A multa ela pode variar. É um sistema nacional, ela vai de 400 a 9 milhões. Eita, 9 milhões? 9 milhões. Isso depende do faturamento da empresa. É um sistema nacional que a gente trabalha, que a Codecon trabalha, os PROCONs trabalham, de uma forma geral, onde a gente lança os dados da empresa, lança o problema encontrado e o sistema ele faz o cálculo com base no faturamento da empresa. Então, obviamente, que um supermercado grande, uma grande rede, quando você encontra um problema desse, ele vai ter uma multa muito maior do que um mercadinho
pequeno que teve com a mesma infração. Com a mesma infração. Perfeito. É porque para você garantir pelo menos ali a sobrevivência do mercado. Porque não sei como é que você vai O objetivo aplicar não é uma quebrar o multa. Não é quebrar o estabelecimento. Deixa eu Justamente. tirar uma curiosidade. A gente está agora na época da Páscoa, né? Semana Santa, Páscoa e tudo. Seria irregularidade um estabelecimento que não tem nada a ver com Páscoa? Por exemplo, você dá um exemplo aqui, um armarinho da vida vender ovos de Páscoa? Veja, para ele poder comercializar produtos alimentícios, ele precisa de uma licença específica para isso. Mas o ovo de Páscoa já vem todo industrializado, embalado, bonitinho, tal. Tudo mesmo bem, assim? mas mesmo assim, a vigilância sanitária ela tem as normas dela para venda de alimentos. Não deixa de ser um produto. Principalmente aqueles ovos, por exemplo, artesanais. Os embalados industrializados, a gente até entende que a venda deles se torna um pouco mais fácil. Mas ele precisa de um acondicionamento com determinada temperatura. Perceba que no mercado, onde é que os ovos de Páscoa ficam? Próximo àquela área fria. Por quê? Porque a temperatura é melhor para a conservação do produto. Mas no caso de ovos de Páscoa, basta então um ar-condicionado? Aí é uma pergunta muito específica que você está fazendo, você me pegou. Mas assim, fazer uma outra pergunta que você pode responder. O que a gente preza é assim, a qualidade do produto. Segurança e qualidade do produto. Não adianta a gente ter, na entrada do shopping, por exemplo, na entrada do supermercado, um ovo de Páscoa vendendo, quando você pega ali, ele já está mais derretido do que manteiga na frigideira. Quebrado. Mas vocês contam com quantos fiscais para cobrir uma cidade desse tamanho? Nós temos hoje 30 fiscais. É pouco? É adequado? Razoável. A gente consegue ter um atendimento muito grande à cidade, porque a equipe ela se programa, faz o roteiro, então ela se torna muito dinâmica. Como a gente trabalha em dupla, a gente consegue fazer o roteiro e dispersar a equipe para vários pontos da cidade atuando no mesmo dia. Uhum. Então isso dá um dinamismo e dá uma efetividade. Claro que se a gente tivesse uma equipe maior, se a gente for, que gradativamente a gente está aumentando, só agora nesse ano o prefeito Bruno Reis já disponibilizou 4 novos concursados para o órgão, ele sensibilizado, a gente fez a solicitação, ele liberou mais 4 servidores, então isso já incrementou nossa equipe de fiscalização e que torna, claro, cada vez mais o trabalho mais efetivo. Mas com a equipe que a gente tem hoje, a gente consegue ter uma abrangência muito boa na cidade. Agora, comparando assim, ano passado, esse ano, os 2 últimos anos, você diria que os nossos comerciantes, em relação a essa época, por exemplo, tem a sazonalidade do peixe, do consumo do peixe, ou os ovos de Páscoa, por conta da tradição do chocolate nessa época do ano. Mas tem números, você teria números comparativos para a gente ter uma ideia se a turma está carregando mesmo na mão na hora do preço ou está vacilando na hora da armazenagem dos produtos pela quantidade de autos de infração que vocês emitiram? Perfeito. Nosso maior problema que a gente encontra hoje é armazenamento inadequado. O preço, como eu te falei, a gente percebeu que foi um aumento gradativo e um aumento natural do mercado para aquela ocasião específica, no caso da Semana Santa. Em relação ao ano passado, obviamente que a gente teve um aumento, principalmente das proteínas, como eu falei. A proteína ela teve um aumento, mas você percebe que foi um aumento de forma geral. Se você for no mercado durante o ano inteiro, você vai ver que o preço da carne, o preço do peixe, o preço do pescado, o preço de marisco, ele aumentou como um todo. Então, isso, obviamente que em razão de várias outras coisas, gasolina, por exemplo, aumentou. E o pescador, às vezes, utiliza o barquinho com a gasolina ali, o motorzinho de polpa dele, ele precisa ter esse repasse, o que a gente entende. Mas o que a gente não pode permitir é um aumento, por exemplo, semana passada o peixe custava 30 o quilo, essa semana ele custa 60. Aí não justifica. Aí é abuso no preço. Não tem nada que justifique você ter aumentado em 100% o preço do produto. Isso é um aumento abusivo. Agora, numa semana onde você vem o preço do peixe a R$30, você tem um aumento para 35, 40, você entende que está dentro, sim, da margem, é natural, é normal, faz parte do mercado. Legal, é isso aí. Parabéns, Codecom, trabalhando. Tem mais aqui aproveitar essa época, porque o consumo aumenta, não é? Pescados, ovos de Páscoa, chocolate em geral. E quanto mais os comerciantes estarem na linha, certamente a gente agradece. E a gente agradece também ao diretor-geral da Codecom, Zilton Krieger Neto. Muito obrigado. Sucesso aí nessa empreitada de vocês e esteja sempre bem-vindo aqui com a gente. Valeu, Jefferson. Obrigado, Ernesto. Obrigado a todos da equipe aqui da Tarde FM e a todos os ouvintes. Um abraço. Boa Semana Santa. Valeu para você também. 8:50 na Tarde FM.